Fala, humanos, como estão vocês? Espero que sejam todos bem. É o seguinte, meus queridos, a aula de hoje talvez um pouquinho extensa, mas não é nada difícil. Você só precisa se concentrar, tá bom? Pega seu caderninho, anote aí as informações. É importante você anotar, tá? Tem muito conhecimento, mas não é nada de outro mundo. A gente vai ver aqui a importância, né, e como se dá também o processo da tipagem sanguínea, do seu tipo sanguíneo, tá bom? Tudo isso baseado sim em leis da genética, leis de Mendel. Então vamos entender o seguinte: o sangue é dividido em duas partes, a parte líquida e a parte sólida. O que seria a parte líquida? Ela é chamada de plasma, né? E nesse plasma contém basicamente água, né? Tem bastante água, nutrientes, compostos químicos e células. Essas células que estão dispersas no plasma são a parte sólida do sangue. Tá bom? O que são essas células? Elas são as hemácias, ou glóbulos vermelhos, ou eritrócitos, é o mesmo nome para a mesma coisa, tá bom? Os glóbulos brancos, ou leucócitos, e as plaquetas. As plaquetas são importantíssimas para a questão de hemorragias, né, para estancar hemorragias. Glóbulos brancos na questão de. Como é que é, meu Deus? Tem um nome certo, tá? Eu vou correr aqui, senão eu vou demorar para lembrar o nome. Mas é questão de... Oh, meu Deus, eu tô tentando lembrar. Defesa do corpo, tá? Sistema imunológico. Tá? Não era isso, essa palavra que eu queria usar, mas já foi. Vamos lá. E as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, né? Lembra que as hemácias são importantes para principalmente transportar gases, né? Principalmente o oxigênio. E é basicamente as hemácias, ou glóbulos vermelhos, ou eritrócitos, que a gente vai ter bastante foco, né? Porque cada pessoa possui um tipo sanguíneo e cada tipo sanguíneo pode ou não apresentar estruturas nas hemácias, tá? Ou também no plasma. A diferença entre os tipos sanguíneos A e B está na presença de uma estrutura feita de proteína fixada externamente às hemácias. Essas estruturas fixadas nas hemácias são chamadas de antígenos ou aglutinogênios. Então você vai fazer aí talvez uma memorização, né, ou tentar fazer um paralelo, né, entre os nomes aqui, ó, genos e gênios com genes. Né, a pessoa nasce, é uma característica de nascença da pessoa, tá bom? Então vai fazer essa associação aí de antígenos, né, ou aglutinogênios, que são estruturas que ficam presas por fora das hemácias, das pessoas que têm o tipo de sangue A e B e o sangue AB também. Beleza? Uma pessoa com sangue tipo A terá antígenos fixados nas hemácias, tá? Antígenos A fixados nas hemácias. Uma pessoa do sangue do tipo B tem antígenos B fixados nas hemácias. Uma pessoa do sangue do tipo AB possuirá os dois antígenos, os dois tipos de proteínas fixados nas hemácias. É basicamente o que a gente tem aqui no quadrinho aqui embaixo. Então são os quatro tipos de hemácias, né? Hemácias do sangue do tipo A tem um tipo aqui, ó, o antígeno A, que é esse alfinetinho aqui, tá bom? Então tá aqui, ó, esse é o tipo A. O sangue do tipo B tem esse outro tipo de antígeno aqui, ó, que seria esse losango aqui. E pessoa que tem o sangue do tipo AB tem antígenos, né, proteínas em volta das hemácias, que são os dois tipos, ó, tanto A como B. Não tem problema nenhum. Já a pessoa que não tem antígeno nenhum nas hemácias é o sangue do tipo O. Tá aqui, ó, não tem antígeno nenhum. É uma hemácia, entre aspas, carequinha. Tá bom? E aí é o que a gente tem que entender agora. Então, o tipo do sangue é aquilo que tem a proteína que tem em volta da hemácia, tá bom? E aí que a gente começa a entender uma outra situação. Quando a pessoa tem o antígeno A, né, no sangue, na hemácia, lá no plasma, para a questão de proteção do corpo, ela vai ter o anticorpo B, tá bom? O anticorpo B. Então, o sangue do tipo A, ele não curte o B, tá? Ele, como ele não gosta do B, ele produz estruturas contra o sangue B. O sangue B,
ele também tem o mundinho dele, né? E ele, já que ele tem esse antígeno B, ele produz anticorpos contra o A, tá? Esses anticorpos, né, é chamado de anti-A, e no caso do sangue do tipo A, ele produz anticorpos contra o B, os anti-B. Beleza? Uma pessoa que tem, olha aqui para essa figura embaixo, você vai entender melhor. Se uma pessoa que tem um sangue do tipo AB, né, e ela tem antígenos, ela nasceu assim, ela não pode ter anticorpos nem para A nem para B, porque senão os anticorpos vão dar ruim, vão lutar contra o próprio corpo dela, contra o próprio sangue dela. Então a pessoa do tipo sanguíneo AB, ela não possui anticorpos, tá? Nem anti-A, nem anti-B. Já a pessoa do tipo sanguíneo O, ela não tem os antígenos nem A nem B, não é? Mas o sangue dela, ele não gosta nem do A e nem do B, então produz anti-A e anti-B. Tudo bem? Então imagine o seguinte, a pessoa do tipo sanguíneo A, o tipo sanguíneo não curte o B, produz anti-B. O B é a mesma coisa, não gosta do B, do A, produz anticorpos A. O AB, ele não produz anticorpos porque senão ele vai dar ruim para ele mesmo. Então o sangue da pessoa não tem anticorpos nem A nem B. Já a pessoa do tipo sanguíneo O, ela não tem os antígenos, né? Não tem nada de proteína, só que é um sangue que não gosta nem do A nem do B. Então, ela produz tanto para esse quanto para esse anticorpos. Inclusive, para esse, porque esse tem os dois. Tá? Então, o sangue do tipo O não gosta, entre aspas, tá? De nenhum desses três aqui. Tudo tranquilo? Qualquer coisa você dá uma voltadinha e vê de novo o vídeo aí. Tá bom? Então aqui eu coloquei uma tabelinha, né, dos doadores, né, tenta se identificar aí, né, e possivelmente lá no formulário vai ter um exercício falando de quem pode doar e quem pode receber, tá bom? Então olha só, o A doa para dois tipos, né, que é para o A e para o B, pro A e para o AB, o B pode doar para o B e para o AB, o sangue do tipo AB só pode doar para sangue do tipo AB, não pode doar para mais ninguém. O sangue do tipo O pode doar para qualquer outro grupo sanguíneo. É chamado de doador universal, né? É entre aspas esse nome, tá? Mas pegou esse tipo de nome, tá? Ele é doador universal, doa para qualquer um. O sangue do tipo A, ele pode receber do A, pode receber do O. O B pode receber do B, pode receber do O. O AB pode receber de todos os outros sanguíneos, é o tal do receptor universal. E o sangue do tipo O, lembra que ele não gostava nem do A, nem do B, nem do AB? Então ele só pode receber do O. Olha só. Então vamos entender o seguinte, né? A questão da parte genética do sangue. Né? Cada pessoa tem o tipo do sangue, né, de cada pessoa é condicionado por dois alelos, né? Um veio da mãe e outro do pai, é um par de alelos, né? Isso caracteriza o genótipo sanguíneo de uma pessoa. Os alelos para o sangue do tipo A e B são dominantes, né? Um não se rebaixa em relação ao outro, né? Rebaixar também entre aspas. Se esses alelos se encontrarem, eles comandarão a produção de antígenos A e B nas hemácias da pessoa. Alelos para sangue do tipo O são recessivos. Os alelos de sangue normalmente são simbolizados com a letra I. Tá? Nos exercícios, geralmente você vai encontrar o alelo I. Tá? E para definir se o alelo é um I maiúsculo ou minúsculo, né, dominante ou recessivo, a gente utiliza as letras maiúscula ou minúscula. Lembra que o alelo do A e B são dominantes. Então, seria um Izão, né, com A, um Izão com B e um Izinho para o sangue O, né, que o sangue O é recessivo. Já que os alelos são pares, uma pessoa do sangue do tipo A pode ter seu genótipo sanguíneo assim. Então, para saber, você consegue ver o fenótipo, né, lá no posto de saúde, se é o sangue do tipo A, do B, do AB ou do O. Só que da parte genética é só um exame laboratorial, né, ou por uma condição que você sabe dos pais
de como são o tipo sanguíneo dos pais da pessoa. Tá? No meu caso, eu sei o meu sangue. Tá bom? Mas vamos lá, quais são os tipos, os genótipos para do sangue do tipo A? Ele pode ser homozigoto, né? Isão, azão, isão, azão, um veio do pai e outro da mãe, deu isso aqui. Ou ele pode ser isão, azão, izinho. Veio um da mãe e outro do pai, ou um do pai e outro da mãe, mas continua lá. Lembra que o A é dominante sobre o I. A pessoa do tipo sanguíneo B pode ter seu genótipo assim. O Bzão, Bzão, né? O Isão, Bzão, Isão, Bzão, que é o homozigoto dominante. Ou pode ter o heterozigoto, né? Ele é B heterozigoto, então ele é Isão, Bzão, Izinho. Pessoa do tipo sanguíneo AB, lembra que o A e o B são dominantes, então ela é Isão, Azão, Isão, Bzão. E pessoa do tipo sanguíneo O tem o genótipo Izinho, Izinho. Lembra que o I é recessivo. No meu caso, eu sei que eu sou obrigatoriamente assim, ó. Tá bom? Eu sou heterozigoto porque meu pai é Izinho, Izinho. Meu pai tem sangue do tipo O. E a minha mãe é sangue do tipo A. Como eu tenho sangue do tipo A, então eu recebi esse aqui da minha mãe e um Izinho do meu pai. Tá bom? Então eu sei que obrigatoriamente eu sou assim. E também sei que a minha esposa também é obrigatoriamente assim, porque a situação se repete nela com os pais dela. Tá bom? Vamos lá para o exercício comentado. O homem do tipo sanguíneo AB é casado com a mulher do tipo sanguíneo O. Quais são os possíveis fenótipos de um descendente desse casal? Então, vamos lá para os genótipos de cada um. O homem é assim, ó, Isão, Azão, Isão, Bezão. A mulher é O, então ela é Izinho, Izinho. Lembra que esse par aqui ele se separa, e esse par também se separa e formam gametas, né? Ou nesse caso vai formar um gameta Isão, Azão e outro gameta Isão, Bezão. A mulher vai fazer um tipo só de gameta para condição sanguínea, né? Que é só o Izinho. Tá bom? Então como é que seria isso aqui, ó? Então aqui, ó, eu separei os gametas nos quadrinhos de Punnett, né? E aqui estão, ó. Tá o Izinho, Izinho da mulher, Isão, Azão, Isão, Bezão. Se esse Isão, Azão do pai, o espermatozoide, se encontrar com esse óvulo aqui, o que a gente vai ter? Isão, Azão, Izinho, ou seja, um filho do sangue do tipo A. Agora, se for esse gameta aqui, ó, esse espermatozoide que fecundar esse óvulo, o que a gente vai ter aqui? Um sangue do tipo B, né? Heterozigoto. Ó. O mesmo vai acontecer aqui, ó, tá? Porque se eu colocar esse Isão com esse Izinho, vai dar igual ao de cima. De qualquer jeito, né? De qualquer um dos jeitos, né? Se for só do 2, né? Seria 50% aqui, 50% aqui. Ou de 4, que seria 25% cada quadrinho. A gente tem a seguinte situação, ó. 50% de chance de dar um filho com tipo sanguíneo A e 50% de chance de dar um filho com tipo sanguíneo B. Então, a pessoa não pode ficar cismada nesse caso. Ah, eu sou AB, a mulher é sangue O e a criança nasceu com tipo de sangue A. Como é isso aí? Então não é meu filho, não. Não é assim, não. Geneticamente existe essa possibilidade, sim. Então tá aí, ó. Perceba que em nenhum dos casos a criança nasce com o tipo sanguíneo da mãe ou o tipo sanguíneo do pai. Nessa situação, tá bom? Inclusive, eu em um tempo atrás, lecionando uma aula desse sentido, um dos estudantes da sala ali percebeu que existia algum erro aí na situação aí que contaram para ele de quem são os pais biológicos do estudante, né? E aí ele foi indagar e descobriu uma coisa que há 17 anos atrás deveriam ter contado para ele. Enfim, para quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, toca o barco. Um casal heterozigoto, outro exercício. Um casal heterozigoto para o seu grupo sanguíneo, que é tipo A. Então, como eu falei, né? É o heterozigoto, ó, tipo sanguíneo A. Então, quais são os possíveis fenótipos da criança desse casal? Olha só. A mulher é Isão, Azão, Izinho, né? É um sangue do tipo A, só que é heterozigoto. E o homem é a mesma coisa. Isão, Azão, Izinho. Se a gente separar os gametas desse casal, né? Essa mulher produz um gameta Isão, Azão e outro gameta Izinho. E esse homem produz
um gameta Izão-Azão e um outro gameta Izinho, né? E aí que a gente tem a seguinte situação, aqui, quais são os gametas que esse casal produz, né? A mulher que produz o Izão-Azão e Izinho. Já o homem produz um Izão-Azão e um outro Izinho, tá? Semelhante aos gametas. Quais são os genótipos aqui? Se esse espermatozoide fecundar esse óvulo aqui, o que a gente tem? Um homozigoto dominante, né? Uma criança com tipo sanguíneo homozigoto dominante, é tipo sanguíneo A. Pode também dar uma outra criança com também sangue do tipo A, só que heterozigoto igual aos pais. Pode também aqui embaixo, ó, né? Se for esse Izinho aqui fecundar esse óvulo com A, o que vai dar? Uma criança com tipo sanguíneo A, só que também heterozigoto. E por último, se esse Izinho aqui fecundar esse Izinho, nós temos uma criança com a chance de uma criança nascer com o tipo sanguíneo O. Izinho é sangue do tipo O. Foi, meus queridos, exatamente o que aconteceu aqui em minha casa, né? Se tá pegando o microfone, meu filhote tá chorando ali, tá? E é exatamente o que aconteceu aqui em casa. Tinha 35% de chance de meu filho nascer com o sangue do tipo A, não é? Ó, 3 chances. De 4 chances, tinha 3 chances para nascer com o sangue do tipo A, e ele nasceu com o sangue do tipo O. Olha só, tá aqui, ó. Então é realmente o que aconteceu aqui em casa, né? A menor das chances foi o que aconteceu. Tá bom? Então é basicamente isso. O fenótipo aqui, ó, sangue do tipo A, 75% e 25% de chance do sangue do tipo O. Tá bom? Meus queridos, por hoje é só. Dá uma olhadinha lá melhor nos formulários, tem umas atividades para você fazer. E qualquer dúvida, dificuldade, você manda mensagem para mim no WhatsApp. Tá bom? Valeu, falou e fui!